Olá, colegas. Como ficou ajustado, nós vamos fazer a aula sobre as diretrizes, estratégias, ações e ações para a redução da superlotação carcerária no Brasil e a importância e o papel do juiz das garantias em relação a esse tema que é tão importante para a sociedade brasileira. Vamos fazer aqui por videoconferência. Essa aula é assíncrona. Bom, o primeiro aspecto que a gente tem de analisar é que o Supremo Tribunal Federal, como todos nós sabemos, declarou um estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. Isso em uma decisão monocrática em 2015 e agora em 2023 o Supremo julgou o mérito da ação e declarou esse estado de coisas inconstitucional. O que é importante de salientar nesse julgado é que o Supremo, ao declarar o estado de coisas inconstitucional na DPF 347, ele determinou que o CNJ realize um estudo para fim de regulação da criação de número de varas de execução penal e de um plano de erradicação desse problema crônico do sistema brasileiro. O Supremo, nesse voto, eu vou pensar aqui 3 pontos da ementa do acórdão para que a gente tenha bem uma dimensão do que foi que o Supremo determinou no seu julgado. Ele, no item 6 da ementa, ele diz que o estado de desconformidade constitucional do sistema carcerário brasileiro, ele se expressa por meio dos seguintes pontos principais: superlotação e má qualidade das vagas existentes, e o que caracteriza um déficit de vagas e também da prestação das assistências previstas na Lei de Execução Penal. Por outro lado, isso que ele chama de eixo 1, o eixo 2, ele fala da entrada, do descontrole com relação ao ingresso de novos presos no sistema. Ele identifica isso, a entrada de novos presos no sistema de forma indevida e desproporcional, com pessoas sendo levadas à prisão por crimes de menor potencialidade lesiva ou periculosidade para a sociedade. E o terceiro item, a permanência de presos por mais tempo do que o previsto na legislação. Em razão desses 3 eixos, o Supremo determina, vejam bem no item 7 da ementa, o que ele determina ao juiz: juízes e tribunais devem motivar a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória. Ou seja, não é decretar uma prisão preventiva e substituir por uma medida diversa da prisão. Antes de decretar a prisão, ele tem que observar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes. Que os juízes, no limite, fixem penas alternativas à prisão. E o terceiro, que os juízes e tribunais realizem a audiência de custódia efetivamente no prazo de 24 horas contado do momento da prisão. E com essas medidas, ele determina no item 8º que o governo federal deve elaborar, num prazo de 6 meses, um plano nacional para a superação desse problema carcerário da superlotação, para que em 3 anos seja erradicado esse problema.
o CNJ, que está confeccionando esse plano juntamente com a Senapen, ele está chamando de Plano Nacional de Enfrentamento do estado de incondicionalidade, do estado de coisas incondicional no sistema penitenciário brasileiro. Então a gente tem aí uma diretriz do Supremo, que o juiz deve, na medida do possível, não decretar a prisão de mais pessoas para o sistema carcerário, basicamente dizendo que só devem ser levadas à prisão aquelas pessoas que praticam crimes de maior gravidade. E que isso quer dizer dos crimes que se identificam como de criminalidade violenta. No mais, o juiz deve, na medida do possível, evitar o encarceramento. Então, o Supremo, no acordo, o acordo é longo, mas está dito e redito que, na verdade, o judiciário está aprendendo muito mal. E onde é que entra o juiz das garantias nessa questão da prisão? Não tem ninguém no cárcere no Brasil sem que seja por ordem judicial. Claro, também a partir de 2019, com a chamada lei do pacote anticrime, ou pacote anticrime, não há ninguém preso, além da decisão do juiz, precisa ter um pedido do Ministério Público. Sem tal, não haverá prisão. Mas o que também começa a vigorar, e já vigora no Brasil há um tempo, é que ninguém vai para o cárcere propriamente, ninguém vai para o sistema penitenciário, ainda que o preso provisório, sem que passe pela audiência de custódia. E quem é o juiz, a partir da implantação do juiz das garantias, que vai atuar nas audiências de custódia? Exatamente o juiz das garantias. Então, se prende mal e se prende muito, isso passa pela atuação do juiz das garantias. O juiz das garantias, numa metáfora, é quem tem a chave da porta de entrada. Se a política criminal no Brasil, determinada pelo Supremo, na declaração de estado de coisa inconstitucional, é de evitar ao máximo o encarceramento, esse deve ser o papel do juiz das garantias. Pode-se até não concordar com esse entendimento, mas é entendimento do Supremo vinculante ao qual o juiz tem de adequar a sua atuação jurisdicional. Mas, ainda que se queira discutir se o acerto dessa decisão do Supremo, a gente pode e deve fazer uma visão crítica a esse respeito. Afinal de contas, no Brasil se prende muito ou há omissão na construção de unidades prisionais? Se tem essa superlotação carcerária, ela decorre do fato de se prender muito ou porque o Estado, o Executivo, não cumpre a sua missão, que é de construir as unidades prisionais. Se a gente pega os dados da população prisional brasileira, que está divulgados pela Senapen, a gente observa que o Brasil experimenta ao longo dos anos um crescimento exponencial da sua população carcerária, bem acima do crescimento da população brasileira. Esse crescimento exponencial, ele tem a ver com uma política de encarceramento mesmo. A sociedade brasileira, nesse aspecto, ela é conservadora. Ela acredita na prisão como solução para o problema da criminalidade. É o que a gente chama de cultura da prisão. E não raro o juiz está envolvido também nesse caldo de cultura, o que leva a um pensamento no sentido do encarceramento. Então a gente observa que hoje o Brasil tem
por esses dados do CNJ, ou da Senapen, que foram contabilizados até dezembro de 2023, nós tínhamos em dezembro de 2023 650.822 pessoas encarceradas nos estabelecimentos penitenciários brasileiros. Se a gente pega um outro levantamento da Senapen, que é em relação ao déficit de vagas, a gente vai observar que em dezembro de 2023 nós tínhamos um déficit de 161.747 vagas. Uma unidade prisional, para ela ser construída, ela leva em média 5, ou sendo muito otimista, coisa de 3 anos. Unidade prisional que, quando muito, ela é construída, e se for de segurança máxima, ela deve comportar 800 pessoas. Então, eu imagino a necessidade de quantas unidades prisionais o país, nos mais diversos estados da federação, precisariam construir presídios para equacionar esse déficit. Mas a questão é pior ainda. Em razão de decisões do Supremo, do STJ também, mas de entendimento firmado pelo Supremo, começou-se a praticar no Brasil o que se chama de regime semiaberto harmonizado, ou também de saída antecipada. Ou seja, quando não tem estabelecimento prisional para o regime semiaberto, ou em diversas outras situações devido à superlotação carcerária, ao invés de a pessoa ficar presa numa unidade prisional, ela fica em regime domiciliar, prisão domiciliar. E se nós formos contabilizar também essas prisões domiciliares, o Brasil tem uma população carcerária de 846.021 presos. Mas o problema ainda não se resolve aí. Isso não demonstra toda a dimensão do problema que a gente tem. No Brasil, agora em abril deste ano, na consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, nós tínhamos 330.238 mandados de prisão para serem cumpridos. Então, tirando essas pessoas que estão presos em regime domiciliar, se esses 330 mil, pouco mais de 330 mil mandados de prisão fossem cumpridos hoje, nós teríamos um déficit de vaga de ordem de 532.228 vagas. Ou seja, quase a população carcerária que nós temos, que é de pouco mais de 600 mil pessoas encarceradas. Isso é uma coisa que o Estado brasileiro não tem como vencer. Não há uma perspectiva nem a longo prazo de se resolver esse problema. Então está muito claro que não só há uma necessidade de desencarceramento, como há a necessidade de fechar a porta da frente. Não é só tirar os que lá estão, porque precisa ainda mais de evitar que ingressem outras tantas pessoas. Isso passa, inclusive, por uma revisão dos mandados de prisão que estão a cumprir. Na 5ª região, congregos de Sergipe ao Ceará, nós temos uma capacidade de 59.201 vagas no sistema, nos estabelecimentos prisionais desses 6 estados. Porém, nós temos 79.880 presos, mandados de prisão e de pessoas que estão encarceradas na região. Só para ficar, o estado do Rio Grande do Norte, que tem 10 mil, pouco mais de 10 mil presos, a gente tem um déficit de mais de 3 mil vagas. No estado de Pernambuco, a gente tem um problema seríssimo, não só
de condições as mais adversas possíveis no complexo do curado, né, que é do conhecimento geral e está sob monitoramento da Corte Interamericana, a gente tem um déficit de mais de 14 mil vagas, que isso não é vencível nem em curto, nem médio, nem longo prazo. Para além disso, a gente observa que há uma demonização das audiências chamadas audiências de custódia. Se a gente pega os dados nacionais e observa que de 1.629.000 audiências de custódia realizadas, 979.722 pessoas ficaram presas. Liberadas foram só 645.439. Então, mesmo com a audiência de custódia, a gente prende muito mais do que libera. E é uma coisa que há de ser observada. A gente não tem uma política consistente, racional, com base nos dados. O último mutirão realizado pelo CNJ, no período de 24 de julho para 25 de agosto, no Brasil se prendeu mais do que se liberou. Então eram os juízes fazendo mutirão de um lado para liberar internos e de outro os juízes decretando prisões. Tanto é que o CNJ não revelou os números. É uma situação pior do que enxugar gelo, né? Porque, na verdade, nós estamos sempre prendendo mais do que liberando. Então, se a gente tem um problema de superlotação carcerária, a gente não vai resolver isso se a gente está prendendo mais do que está liberando, né? A gente teria que liberar mais, né, e qualificar a porta de entrada. E aí é uma questão, com certeza, muitos devem estar assim, poxa, isso é uma política criminal inadequada porque a sociedade brasileira, isso vai comprometer a segurança da sociedade brasileira. Mas eu pergunto se a segurança da sociedade brasileira não é comprometida. Aliás, se o Brasil é o terceiro país no mundo em números absolutos de pessoas encarceradas. Se o Brasil prende tanto, o Brasil deve ser um país seguro. Porque tem tantos países que prendem muito menos que o Brasil e são seguros. Vamos citar aqui países europeus em geral. Qual é o fenômeno? A gente está vendo que a criminalidade violenta no país só faz crescer. Se a gente cresceu exponencialmente a taxa de encarceramento, a gente deveria ter diminuído a taxa de criminalidade, especialmente a violenta, mas não, ela aumentou. E um dado concreto: vou repetir novamente a expressão, todas as grandes organizações criminosas que são conhecidas pela população, sejam locais, sejam nacionais, todas elas foram criadas no interior dos estabelecimentos prisionais. E pior, elas só têm o poder que têm em razão das relações de poder que elas exercem a partir de dentro dos estabelecimentos prisionais. Nós fazemos anualmente workshops sobre o sistema penitenciário federal e teve uma palestra de um juiz italiano e que coordena para a Europa a política criminal na área de combate a organizações mafiosas, e ele foi fazer a palestra para os juízes, né, de quem participou do workshop. Esses dados estão disponíveis nos anais que estão no site do CJF, mais precisamente do SED, do Centro de Estudos Judiciários, e ele começou a palestra dele dizendo: olha, a primeira política aí é prender menos, aplicar medidas alternativas à prisão, exatamente dentro desse contexto de que uma população carcerária alta, ela fomenta
a organização no interior desses estabelecimentos prisionais. É preciso prender, principalmente as pessoas que são dadas a crimes violentos e que ocupam o topo de pirâmide de organizações criminosas. Então não seria nada irresponsável, pelo contrário, não só a doutrina balizada sobre essas questões, mas também, especialmente, as realidades práticas, as boas experiências demonstram a necessidade de uma qualificação maior em relação a quem é encarcerado. E isso fica muito explicado no Brasil. É como o Supremo diz, o Brasil não só prende muito, o Brasil prende muito e muito mal. E a gente verifica isso. Vou trazer um dado aqui para vocês, muito interessante. Tem também nesse painel da Senapem, que é no levantamento sobre a população carcerária brasileira, e aí ele coloca que desses 600, pouco mais de 600 mil internos no Brasil, presos por criminalidade violenta são 319.321. Enquanto presos sem violência ou grave ameaça são 331.501. Ou seja, mais de 50% desses 600 e poucos mil presos, mais de 50% deles dizem respeito a pessoas que não praticaram crime com violência ou grave ameaça. Então tem alguma coisa inadequada. Se a sociedade brasileira toda ela está preocupada, todos nós, nossos familiares, está preocupado com a criminalidade violenta, o que é que nós estamos fazendo? Então é preciso ter mais consistência em relação a isso. E eu, no final, apresento para vocês uma sugestão de plano nacional para enfrentamento da superlotação carcerária. Essas sugestões que eu coloco aqui, no final dos slides, elas foram apresentadas como propostas pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, de um grupo que eu coordeno, e também nós encaminhamos pelo CNPCP, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão consultivo do Ministério da Justiça. Eu sou membro, sou conselheiro, e a gente apresentou isso como sugestão para o CNJ e para a Senapem na elaboração do plano. E então a gente eu vou deixar para que vocês façam a leitura das proposições que nós fizemos, e basicamente a gente trabalha com a necessidade de qualificar as audiências de custódia, de capacitar ou discutir criticamente o papel do juiz das garantias na audiência de custódia, que na verdade a expressão técnico-jurídica correta seria audiência de apresentação, que a custódia daria a entender que é para custodiar, prender, aprisionar. Não se trata disso, muito pelo contrário, né? Então, e uma sugestão, que é uma coisa que eu trabalho já há algum tempo, a necessidade de criarmos algo com uma denominação prisionômetro. Assim como que a gente passa nas cidades brasileiras, tem lá um impostômetro, a gente sabendo quanto de imposto está sendo pago por dia, a gente saber quantas pessoas estão sendo presas diariamente ou a cada instante no país. Isso é muito fácil de se fazer pelo Banco Nacional de Mandado de Prisão. Se vocês entrarem agora no BNMP, ele vai dar um número. Se vocês deixarem para entrar daqui a meia hora, vão ver que tem um outro número, porque ele muda o tempo todo. Toda hora que a gente registra um mandado de prisão ou um alvará de soltura na unidade, no BNMP, como juiz, automaticamente isso é contabilizado no BNMP. Então nós já temos um instrumento, só não temos conhecimento ou divulgação disso, que pode ser feito por Estado, por exemplo. E uma coisa que vai passar, o CNJ já
adiantou e está dentro dessas ações que eu penso aqui, eu penso 11 ações, é a questão de um sistema de regulação de vagas parecido com o que se faz em relação às unidades hospitalares. Não é possível, né? Eu, particularmente, ontem eu visitei o Complexo do Curado. É uma coisa inimaginável, aliás, algo que nós vamos trabalhar, vou sugerir no GMF, a importância de, em cada estado da federação, por ação do GMF, os juízes visitarem as unidades prisionais e verem, ao vivo e a cores, a situação dos respectivos estados no que diz respeito às unidades prisionais. E o problema da superlotação, a gente precisa ter essa visão a fim de avaliar melhor na hora de decidir se determina ou não o encarceramento de alguém. Eram basicamente essas as questões que eu queria trazer para reflexão, como nós estamos fizemos durante todo o curso, e agradeço demais a atenção de todos. Um abraço.